Amizade tóxica. Você já ouviu falar nesse termo? O que é uma amizade tóxica? E Lucas, como que eu faço para identificar se eu posso estar tendo esse tipo de relação na minha vida, se algum amigo meu pode estar sendo um amigo tóxico? Meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Eureka. O meu nome é Lucas Rigoni, eu sou psicólogo e hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre amizade tóxica. A gente vai ver o que é esse termo, o que significa uma amizade tóxica, aprender a identificar comportamentos de uma amizade tóxica, principalmente os 4 comportamentos que eu vou colocar aqui para a gente conversar, e o que fazer, como lidar quando eu percebo que um amigo meu pode estar sendo um amigo tóxico. Atenção a isso que eu coloquei para vocês, quando um amigo está sendo um amigo tóxico. Porque quando a gente ouve um termo desses, e esse termo, amizade tóxica, ele não existe nos manuais de psicologia, nos livros que a gente estuda, mas é um termo que as pessoas convencionaram usar para falar sobre uma amizade que está te causando sofrimento, dentre outras características que a gente vai ver a seguir. Mas é importante a gente pensar que um amigo pode estar sendo tóxico. Muitas vezes ele nem percebe que ele está fazendo alguns comportamentos de amizade tóxica. A gente procura avaliar os comportamentos e não categorizar uma pessoa, definir uma pessoa como, olha, você é uma pessoa tóxica. Porque a gente acredita que uma pessoa, então, com perdão da brincadeira, poderia se desintoxicar e corrigir alguns comportamentos, modificar alguns jeitos, e ela perceber isso, que muitas vezes ela pode não perceber, e aí sim a gente tem uma responsabilidade também, se é uma amizade importante pra gente, de colocar isso, de pontuar como a gente se sente. Então, o que é importante da gente identificar aqui quando a gente quer identificar e falar sobre uma amizade tóxica? Olha, não avalie a qualidade de uma amizade por os atritos que aconteceram na história de vocês, pela presença de atritos ou não. Então uma amizade, para ela ser boa, não pode ter conflito nunca. Não, isso não é verdade, porque em todas as relações a gente tem isso muito claro. Em todo tipo de relação, família, amigos, namorados, a presença de conflitos, ela é uma verdade. Vai ter atrito, vai ter conflito. Mágoas vão acontecer, é melhor a gente ter essa expectativa de que vai acontecer, para não ficar idealizando que nunca tenha nenhum problema na amizade para ela ser boa. Não é a presença ou a ausência de atritos que vão falar da qualidade de uma amizade, mas é como as pessoas procuram lidar quando isso acontece. De um bom amigo, de um amigo não tóxico, então aqui, a gente está esperando 2 coisas principais: a empatia e a reciprocidade. Então, quando a gente vai estudar um pouco mais, quando a gente vai ler sobre a amizade tóxica, a gente percebe que tem uma lista de inúmeros comportamentos que podem ser categorizados como comportamentos de uma amizade tóxica. Agora, sempre vai passar por essa questão da capacidade empática. Amigos cometem erros, amigos nos magoam muitas vezes, isso é normal. Agora, um bom amigo, a gente espera que ele se preocupe com como nós estamos nos sentindo. Ele percebe que estamos passando por um sofrimento, que a gente não está muito legal. Um bom amigo, espera-se que ele vá dar uma atenção para essa emoção. E agora falando sobre 4 comportamentos que a gente pode observar de uma amizade tóxica, esse é o primeiro. O amigo tóxico, ele fala bastante dele mesmo, mas quando você vai falar sobre o que você está passando, ele parece que não ouve. Ele fala muito de si mesmo, mas quando é a sua hora de falar, ele não dá a atenção que você esperava que ele dá, ou o mínimo de atenção que você esperava. Ele conta da história, como foi o fim de semana, as coisas ruins, desagradáveis que aconteceram com ele tá lá contando, tá, e você tá ali prestando atenção, se preocupando, querendo ajudar. Quando chega a sua hora de compartilhar alguma coisa, ele tá lá, não liga, tá lá mexendo em algum outro assunto, tá desviando, não? E você percebe que ele não está prestando atenção, e isso acontece com frequência. Outro sinal de uma amizade tóxica, segundo sinal, é um amigo que te critica demais. Espera-se que os amigos, eles nos apoiem e eles procurem entender os motivos das nossas escolhas, os motivos dos nossos comportamentos, estejam ali do nosso lado, mesmo não concordando. Agora, um amigo tóxico, ele critica demais, ele nos culpa demais. Ele faz a gente se sentir ainda mais para baixo. Aquele tipo de coisa, pois é, você não devia ter feito assim, né? Mas a culpa é toda sua, mas isso é porque você é um insignificante, isso é porque você é assim. Então esse tipo de crítica muito pesada, ela pode ser sim um sinal de uma amizade tóxica. Um terceiro ponto, um terceiro comportamento que a gente pode observar em uma amizade tóxica é quando a pessoa não pede desculpa pelos seus erros. Muitas vezes a pessoa até reconhece que ela errou, mas ela não te pede desculpas. Quando um amigo ele vem nos pedir desculpas por algum atrito, por algo, por alguma mágoa que aconteceu, isso demonstra que a pessoa se importa com a amizade. Isso demonstra que a pessoa está preocupada
em ali aliviar o sofrimento que ela possa ter te causado por querer ou sem querer. E aí ela demonstra essa importância. Quando a pessoa não pede desculpas, não demonstra que se preocupa ou que dá essa importância para essa retratação, a gente pode estar olhando o comportamento de um amigo tóxico. O quarto comportamento que eu trago aqui para hoje é uma pessoa que te exige disponibilidade, exige que você esteja disponível para ela a qualquer momento, mas quando você gostaria da presença, da disponibilidade para conversar com aquela pessoa, ela não demonstra isso para você, ela não demonstra essa reciprocidade. Então, ela te exige, fulano, entra aí no WhatsApp, quero conversar contigo. Como é que tu não estava lá quando eu te procurei? E fica até brava com você por não estar disponível. Mas quando você procura, a pessoa some do mapa, a pessoa não demonstra essa disponibilidade. E, muito bem, e agora que a gente viu esses comportamentos todos, a gente entendeu o que é uma amizade tóxica, o que a gente pode fazer a isso? Existe um culpado nessa relação? Existe responsabilidade de ambos? Qual é a responsabilidade sua e do seu amigo nesse tipo de relação? E quando a gente quer entender como lidar com uma amizade tóxica, se é uma amizade que é importante para você, importante para sua vida e você quer preservar essa amizade, você gostaria que as coisas ficassem legais, ficassem numa boa, a gente pode pensar em 2 pontos centrais aqui. O primeiro é eu conseguir de forma clara e firme comunicar como eu estou me sentindo nessa relação ou como eu me sinto quando eu percebo quando acontece um comportamento disfuncional, um comportamento que eu acho que é tóxico para nossa amizade. E o segundo ponto central é que eu consiga também, de forma clara e firme, estabelecer limites. Porque voltando àquilo que eu falei no começo, a gente procura evitar classificar uma pessoa e definir essa pessoa como uma pessoa tóxica, um amigo tóxico, mas entender que ele possa estar fazendo uma série de comportamentos tóxicos e que às vezes ele nem está percebendo que isso está me machucando ou que ele está agindo dessa maneira. Então é sim parte da minha responsabilidade nessa amizade eu colocar na maneira, no momento em que isso acontece ou no momento em que nós estamos conversando sobre a nossa amizade, eu colocar como eu me sinto. Por exemplo, assim, olha, fulano, eu acho que a nossa amizade ela é bem importante, eu gostaria de falar uma coisa pra você. Quando acontece lá de eu estar falando uma coisa que difícil pra mim, e aí eu percebo que às vezes eu esperaria que você acolhesse, que você me desse uma palavra de ajuda, e às vezes acontece de você focar em alguma outra coisa, talvez você não perceba isso, mas eu acabo me sentindo muito invalidado. Eu acabo me sentindo muito triste quando isso acontece. E eu fico tão feliz, eu fico tão alegre quando eu obtenho uma ajuda de você, quando eu conto algo e você consegue me dar um parecer. Quando parece que você dá atenção para o que eu estou falando. Quando você se preocupa comigo, eu fico muito bem. Isso é importante também. Quando eu falo daquilo que está me magoando e consigo pontuar de uma forma clara para ele, mas que eu não esteja atribuindo isso a uma crítica da personalidade dele, mas sim do comportamento que eu estou observando. E também observa ali no final que eu falei que eu gosto muito quando você age assim. Também orientar a pessoa como eu espero ser tratado, como que eu gosto. O segundo ponto é conseguir estabelecer limites. Olha, quando eu erro e percebo que eu errei, já que eu considero a nossa amizade importante, eu vou lá e te peço desculpas. Cara, eu espero também um pedido de desculpas quando você reconhece o erro. Gostaria muito que isso acontecesse. Se eu observar que isso não acontece, cara, eu vou ficar cada vez mais decepcionado com a nossa amizade. Então, o que você acha de a gente combinar, de ficarmos atentos para quando isso acontecer e a gente poder conversar na hora, e a gente poder tentar resolver isso na hora? Então, veja, é uma maneira clara, firme de colocar isso quando isso acontece. Muitas vezes as pessoas elas esperam que o amigo adivinhe o que está acontecendo. Ou às vezes as pessoas ficam tão magoadas e tão tristes que preferem varrer esses conflitos para debaixo do tapete. A palavra aqui é comunicação. Para eu ver se é possível que esse amigo acenda essa capacidade empática. Talvez ele possa até estar tendo um problema de desatenção, de não estar sabendo que isso está me magoando. E aí eu vou lá e comunico isso para ele. Nós chegamos no final desse vídeo aqui também com uma pergunta que surge bastante, que as pessoas trazem. Olha, Lucas, será que de repente eu não tenho que romper essa amizade aqui? Eu tô vendo que a coisa não adianta, eu já tentei tudo isso que a gente viu no vídeo, eu já li, eu já estudei sobre outros textos sobre amizade tóxica, eu tô tentando, e eu não obtenho uma resposta. Olha, muitas vezes, se isso tá te causando muito sofrimento, se isso não tá te levando para uma amizade que você espera, uma amizade que é bacana na sua vida, talvez seja importante, assim como a gente termina com alguns relacionamentos na nossa vida, talvez seja importante considerar e pensar com muito cuidado e carinho sobre essa ideia. Deixar as coisas em suspenso por um tempo, mas procure aqui, como a gente fala, ajustar, procurar identificar e conversar sobre os comportamentos que vocês estão
tendo nessa amizade. Se é uma amizade importante para você, com certeza vale a pena tentar, certo? Pessoal, eu espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui. Para mais conteúdo, muito mais conteúdo sobre isso, e sobre amizade tóxica, sobre relacionamento, sobre amizade, relacionamentos amorosos, família, você pode conferir todo o material da Eureka, você pode conferir a página no Instagram da Eureka, que tem muito conteúdo legal, tem uma série de outros vídeos aqui relacionados, links na descrição, se você quer fazer terapia com a Eureka, o que pode ser muito bom para sua vida, pode ser maravilhoso a partir dos feedbacks, tantos que a gente tem de como foi legal para muita gente. Eu recomendo, eu sugiro, procurem os links aqui na descrição. Lucas Rigoni, um forte abraço e até breve.